Seja bem-vindo, aluno, para a nossa aula prática de hoje. E hoje eu trouxe um convidado que vai falar muito para a gente sobre compliance, vai falar também sobre cidadania. Presta atenção nessa entrevista, o quanto que ela pode agregar para a sua carreira, quanto de insight você pode tirar, como aprender a ser mais cidadão, como praticar a cidadania, entender também o que é compliance, por que isso é tão importante para a empresa, como quem estiver atento a isso no futuro vai fazer uma diferença para a sua carreira aí. Seja você trabalha em serviço público, seja você em empresa privada. Nosso convidado de hoje para esse bate-papo aqui é Vitor Machado. Ele é bacharel em administração de empresas, veja o currículo dele, mestre em engenharia, também ele é advogado e especialista em direito tributário, direito digital e compliance. Vitor, eu quero agradecer aqui imensamente sua presença, tá cedendo esses minutos aqui pra gente da Escola Residência, tá levando esse conhecimento importante para os nossos alunos. Vitor. Eu agradeço o convite, espero poder colaborar aí com todos os seus alunos. Opa, com certeza vai ajudar e muito. E eu quero começar isso já com uma dúvida. A gente falou aqui, eu falei aqui em compliance, essa palavra estranha, essa palavra do inglês. O que a gente pode traduzir isso para a nossa realidade? O que é esse palavrão aí? A gente tem algo em português que a gente possa substituir também? Nós temos algo em português, mas é importante a gente sempre conhecer a base das palavras, né? Então, o compliance ele vem de uma palavra inglesa, de um verbo, to comply, que significa agir de acordo com uma ordem ou um conjunto de regras ou um pedido. Isto é o compliance no inglês. E atualmente o compliance ele também é colocado na mídia quando a gente fala a respeito de normas e leis que tratam de problemas de corrupção. Então basta lembrar da Operação Lava Jato. Operação Lava Jato tem tudo a ver com compliance. Aliás, tem tudo a ver com a falta de compliance. Falta de compliance. Isso levou a Lava Jato a acontecer. Levou a Lava Jato a acontecer. Porque nas empresas a gente usa um termo um pouco diferente aqui no Brasil. A gente fala de conformidade ou de integridade corporativa, que ela abrange todas as regras que a empresa tem que observar e tem que cumprir. E pode variar conforme a atividade que a empresa exerce. Né? Existem empresas que elas são mais regradas do que outras. Dependendo do ramo. Em área de saúde, por exemplo, ela tem regras diferentes de um escritório de advocacia. Ela se aplica, ou as regras que são aplicadas são distintas. Né? Então, cada tipo de atividade econômica tem uma regra a ser aplicada. Né? E essa atividade ela não é simplesmente ligada a mecanismos anticorrupção, né? Que é a maneira que é externado o problema de compliance através da corrupção. De maneira mais visível é a corrupção. Né? Ou que a gente ouve falar mais de corrupção. Corrupção no sentido amplo da palavra, tá? Não vamos tentar minimizar o assunto, mas corrupção tem várias facetas, várias formas, nós vamos usar de maneira geral a corrupção. Como a gente mais ouve falar, né? Mas não é só a corrupção. A gente também tem que entender que dentro de uma organização a gente tem outras regras a serem seguidas. Nós temos todas as regras trabalhistas. Nós temos todas as regras concorrenciais, nós temos todas as regras fiscais, contábeis e tributárias, temos normas regulatórias, temos uma definição clara de como a gente se relaciona com o nosso fornecedor, como a gente se relaciona com o nosso cliente. Tudo isso está dentro de um guarda-chuva hoje, chamado no Brasil de conformidade ou de compliance. Compliance, legal. Então, de maneira simples, né, estar em compliance significa que a gente atende às leis e às regras do país. Do país, que a gente está querendo pegar esse gancho. Então, como que a gente pode colocar que o compliance ajuda as empresas? Por que ela é importante, então, para as empresas? Bom, é importante porque todos que estão dentro da organização, né, sejam os funcionários, sejam os terceiros de maneira geral, quando todo mundo age de maneira ética e correta, a vida das empresas se torna mais simples. Basta imaginar que a falta de certeza nas relações entre um cliente e um fornecedor obriga, por exemplo, que a empresa tenha uma área de recebimento de mercadoria. Obriga que todo o material que chega nessa empresa
seja conferido em quantidade, em cor, eventualmente, em acabamento e todos os aspectos que foram definidos para esse produto. Porque quem está comprando não acredita em quem está vendendo. Não existe uma relação transparente, uma relação ética. Então, para a empresa, quanto mais transparente, quanto mais ético, quanto mais correto for esse relacionamento, menos custo a empresa tem. Tá? Menos problema pode ter até num produto que vai entregar para um cliente. Mas felizmente a gente está vivendo um tempo um pouco diferente aqui no Brasil, né? As organizações agora, elas procuram realmente ter um ambiente interno permeado por um comportamento muito mais ético e muito mais íntegro. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, né? E existem empresas que saíram na frente. E, por outro lado, existem empresas que saíram na mídia. Tem uma diferença. Você tem que escolher que lado você quer estar. Sim. E uma outra característica que existe, empresas que hoje têm um código de ética, elas procuram parceiros que tenham a mesma característica que ela. Exatamente para ela tentar minimizar a quantidade de controles ou os gastos que ela tem numa relação dessa. Um problema futuro que possa gerar para a organização. Exatamente. Então, o que está acontecendo? As grandes empresas estão indo aos seus médios fornecedores ou aos seus grandes fornecedores, dizendo assim: eu preciso conhecer o seu código de ética. Eu quero entender se o seu código de ética cobre as minhas necessidades. Está coerente com o que eu quero. Se nós falamos a mesma língua. E nesse momento, esse fornecedor irá ao fornecedor dele e fará a mesma exigência. Então, pegando assim, eu entendi então que, poxa, as empresas estão olhando para as outras empresas e querem isso também, querem empresas comprometidas com a ética. Querem um parceiro que tenha o mesmo critério. Legal. E para o profissional, para o nosso aluno, para quem está entrando para o mercado de trabalho, isso faz diferença ele olhar isso para o futuro? Isso vai ser uma modinha que logo vai passar? Como que é isso? Na hora que ele estiver entrando para o mercado de trabalho, ele vai ouvir falar em compliance, que diferença vai fazer na vida dele? Eu acredito que não é uma moda. Eu acho que todos os problemas que a gente vem passando, né, na vida no Brasil, né, então o exemplo da Lava Jato, temos o exemplo da Vale, por exemplo, da Vale com o estouro das barragens, né, onde houve um problema ético na administração das barragens. Significa que as empresas estão cada vez mais preocupadas em ter critérios éticos, né? Porque isso hoje é um fator de competitividade. Eu já comentei, né, que as empresas estão tentando reduzir as áreas de controle que se entende por desnecessárias quando eu tenho um processo mais íntegro, mais transparente. Né? Então não é uma moda. Uma moda, é uma tendência. Que veio para ficar. Né? E dentro das organizações, sempre se procura avaliar, você já deve ter falado nas suas aulas, sobre os valores da empresa. E como a empresa às vezes busca profissional que tenha alinhado a isso, né? Com certeza. Isso é um sucesso para recursos humanos, né? A gente reforça a importância de você contratar quem tem pessoas com os mesmos valores, acreditem na mesma coisa, que estão na mesma direção, né? Isso, que compartilham os mesmos valores, né? Que isso é muito importante. E a gente tem que entender que os indivíduos, eles são analisados pelos atos que eles praticam, né? De maneira geral. E as empresas, como a gente sabe, né? A gente pode até imaginar que a empresa é algo diferente da pessoa física, né, pessoa jurídica, mas no fim das contas, uma empresa, pessoa jurídica, é administrada por pessoas de carne e osso, pessoas físicas, né? Então não dá para separar muito. Não dá para separar tanto, né? E dessa maneira, né, todo mundo passa a ter a conduta mais controlada e mais analisada. Né? Então a gente vê que quando tem problemas éticos numa organização, normalmente ela não se atentou aos cuidados mínimos, né? Então, hoje é muito comum as empresas definirem no seu código de ética, né, já que a gente está falando com turmas de RH, definir regra de admissão. Aí, ó.
Definir regra de admissão. Primeira coisa, então, aí para se preocupar. Como que a gente pode definir uma regra de admissão? Como é que a gente Na minha admite uma organização. pessoa, né? Então, o que deveria ser, no meu entender, né? Então, todo cargo, ele tem que ter uma descrição de cargo. Uhum. Ninguém pode entrar numa empresa simplesmente pelo título do cargo. Exato. Quem entra numa empresa tem que entrar sabendo o que se espera dele, independente do nome que se dá a esse cargo. Eu posso ser um auxiliar de serviços gerais e sempre ter trabalhado movimentando peças do ponto A ao ponto B. Eu posso, na empresa do lado, o mesmo auxiliar de serviços gerais, fazer uma atividade outra. Cortar grama, varrer o pátio, tirar o lixo. O nome é o mesmo, a atividade é distinta. Diferente. Então eu não posso contratar alguém pelo nome do que o cargo tem dentro da minha organização. Eu tenho que obrigatoriamente mostrar para esse Deixar candidato claro. o que eu espero dele. Eu tenho que trazer as expectativas para o mesmo critério. Né? Eu não posso contratar alguém imaginando que ele vai fazer alguma coisa e o contratado imaginar que vai fazer outra. Uhum. Né? Não vai dar certo essa relação. Tem que estar muito clara já essa comunicação. Muito claro, sim. E para isso, então, eu tenho que ter uma descrição de cargo. Eu deveria, ou é aconselhável que eu tenha uma avaliação de desempenho. Importante. Como é que eu Falamos consigo, disso na aula também. Como é que eu consigo saber se eu estou fazendo o correto? Se eu não tenho um direcionamento disso. Exatamente. Não vamos discutir se deve ser 360. Tem que ter uma forma de avaliar. Depende da empresa e do que ela espera medir. Mas tem que ter uma forma de medição. Eu tenho que ter um organograma, por mais simples que seja. É o chefe e o funcionário. Sim, é o chefe e o funcionário, mas ele tem que entender para quem ele responde. Hoje é muito comum estruturas matriciais. Então ele tem um chefe que o contrata e o que o demite. E tem um chefe que dá ordem no dia a dia. São pessoas distintas. E ele tem que entender isso. E nesse mesmo momento, a empresa deve fornecer para o funcionário o código de ética que ela aplica. Se o funcionário lê o código de ética e lá está dizendo, por exemplo, nesta empresa é proibido usar o celular durante a operação na máquina. Se o candidato se sente incomodado com isso, ele não deve entrar nessa empresa. Importante. Porque ele vai ser cobrado pelo código de ética. E ali ele vai ser punido. Se ele falou que concorda, a empresa tem direito de punir. Isso mesmo. A relação ela não é assim tão direta, né? Porque nesse momento ele ainda é candidato. Sim. Mas é importante que desde o primeiro momento ele entenda quais são as regras. Está muito claro, de forma muito transparente, né? Muito transparente, sim. Que as regras não mudem também depois do jogo, né? Claro. Ele entrou para jogar futebol e depois jogaram ele na piscina para jogar polo aquático. Não parece muito correto. Exato. Né? Mas esse tipo de atitude, ele deve ser combatido caso exista na empresa. Né? Então, vocês, alunos aí do curso de RH, devem entender a importância que é que alguém entre na sua empresa sabendo o que se espera dele. A gente pode começar podemos começar uma ideia de que o compliance de uma empresa começa na forma que a pessoa contrata ou na forma que ela escolhe? Se ela está escolhendo pessoas que não têm valores de ética ou se preocupam mais consigo mesmo do que com o geral, você acha que já vai bater? É um conjunto, né? Não dá para dizer assim que a ética deve começar pela área A ou área B. Área B. Um código de ética, né? Ou um programa de compliance, né? Como termos mais gerais, ele sempre parte da necessidade do principal executivo da empresa. Não existe um programa de compliance que seja o bottom-up. Né? Ele sempre parte do principal executivo. Ele está dizendo assim, os valores da minha organização são os valores que eu quero trazer para o meu código. E é isso que é importante para a minha empresa. Na hora que eu estou trazendo essa informação, se olha toda a relação da empresa. Quando a empresa diz, por exemplo, é um termo muito antigo, né? Dizer assim, o funcionário é o nosso maior bem. Né?
Muito se fala isso. Não existe mais, né? Mas vamos imaginar que exista. Eu, como trabalho com compliance, na hora que eu vejo uma frase dessa dentro dos valores da organização, eu entendo assim, ó, se o seu funcionário é o seu maior bem, você tem que ter uma descrição de cargo, você tem que ter um organograma, você tem que ter uma política de reconhecimento, qualquer que seja ela. E você tem que ter regras de promoção e você tem que ter regras de demissão. Isso é o valor. Ou então você está contando uma mentira. Exato. Está colocando no papel, né? Como a gente trouxe até em aula, né? A ideia de valores no papel, na parede, não é igual aos valores na prática, né? O que a empresa na prática faz. E o que o compliance trata é exatamente isso. Trazer os seus valores do papel para a realidade. Para a prática, viver aquilo. O papel aceita tudo. Isso mesmo. O papel aceita tudo. E a área de RH, ela é fundamental nessa relação. Porque somos pessoas dentro de uma empresa. Todo mundo está apto a abrir mão de alguma coisa para entrar na empresa sonho dele. Só que ele não pode abrir mão das regras que a empresa definiu. Se a empresa disse não pode usar celular, não tem muito sentido você querer usar o celular depois. Você vai sofrer a punição. E eventualmente até ser demitido se chegar num caso de excesso. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? E dizer assim, é algo que vai sumir? Não, eu acho que não vai sumir. Eu acho que ele vai ficar cada vez maior, tá? Cada vez crescer mais. Porque faz diferença para a empresa e para os clientes e a sociedade vai sentindo. Sim. E a partir do momento que você estabelece regras éticas, né? Vamos trazer um termo um pouco diferente do compliance. Na hora que você traz regras éticas para o relacionamento dentro da sua organização, você está trazendo uma transparência muito maior de objetivos. Você começa a combater situações que eventualmente acontecem na empresa e a empresa, por qualquer razão, não conseguiu visualizar aquilo. Né? Então, assédio é algo que é comum? Você já ouviu falar de assédio? Algumas vezes. É comum em todas as empresas? Difícil a gente falar. Provavelmente, como são pessoas, uma empresa é feita de pessoas, deve ter em todas as empresas esse tipo de situação. Eu concordo com você. Pode ter mais ou menos riscos, mas eu acredito que exista, né? Até porque existe uma linha muito tênue para que você configure um assédio. Tem que existir uma frequência para que aquilo aconteça. Não foi uma vez. Não foi uma única vez. Legal. Uma única vez, ok, pode ter acontecido, pode ter sido um engano, né? Mas foi uma única vez. Isso daí não se configura como assédio. Assim como muita gente acha que o fato do chefe exigir o cumprimento de uma atividade que se espera desse funcionário, que tem o treinamento necessário para isso, seja assédio. Também não tem nada a ver. Ele está pedindo o que está lá na descrição. Se estava clara a descrição, por isso que é importante da descrição do cargo, tá? Para que cada um saiba o que tem que fazer. Mas o que é importante é que as pessoas, no fim, elas são reconhecidas pelas suas habilidades, né? E o comportamento, quando a gente, dentro de uma organização, tem um comportamento que não é ético, né? Ou seja, a gente começa a menosprezar o trabalho do nosso colega de trabalho, eventualmente roubar a ideia ou até mentir, a gente está agindo exatamente numa relação distinta. A gente não está trabalhando com ética nesse momento, não está trabalhando dentro de um conceito de compliance. Né? Então, é por isso que eu entendo que não vai desaparecer, não é uma moda. É algo que cada vez vai ser mais cobrado na relação dentro da organização. Dentro da organização. E, quiçá, fora dela também a gente tem essa visão ética, né? Sim. Pegando isso, eu até queria fazer só complementando isso, né? Eu acho que é importante para os alunos ter em mente que a habilidade técnica e todo o esforço de aprendizagem que você teve até agora não é suficiente se a empresa em que você for trabalhar entender que não pode depositar confiança em você. E dessa forma ela não vai te dar grande responsabilidade. É simples assim.
A empresa não quer ter problema. Uhum. Ela vai valorizar em quem ela confia. Ela vai te dar mais oportunidades porque ela confia no seu trabalho. Ela entende que você é uma pessoa ética. Que se te fazer também, se te colocar aí, você vai fazer, vai seguir as normas. Isso mesmo. Você não vai Exatamente. pular ninguém para fazer. Legal. E eu queria fazer um paralelo. Você falou de compliance, né? E compliance me dá essa ideia de, poxa, a pessoa tem alguns direitos ali na empresa, que está na descrição de cargo, tem deveres também que ela tem que cumprir ali, e leva um pouco do que é a cidadania. A gente consegue relacionar essas duas coisas? Conseguimos sim, né? Então a gente precisa primeiro conceituar o que é cidadania. Né? Cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. No que se refere ao seu poder e grau de intervenção no uso de seus espaços e na sua posição em poder nele interagir e transformar. Ou seja, é a nossa vida cotidiana que é traduzida como cidadania. Né? E a gente já viu o que é compliance, que é agir de acordo com a lei. Com a lei. Quando a gente une esses dois conceitos, a gente fala obrigatoriamente da relação entre cidadãos. E ainda entre cidadãos e a compliance aplicada ao governo e suas empresas e órgãos públicos. E quando a gente fala de compliance entre cidadãos, a gente está falando de ação do dia a dia. A gente está falando em usar o indicador de direção, o vulgo seta. Aqui em Sorocaba, onde a gente está aqui em Sorocaba, pessoal, que a gente compra carro é opcional a seta, né? Porque quem decide quem quer fazer ou não, se quer dar seta ou não, não funciona, então. Deveria funcionar porque usar a seta é uma infração de lei de trânsito, né? Não é uma opção. Eu não posso, eu gosto ou não? Não, eu tenho. Eu devo. Uma infração, eu não tenho certeza, mas acho que devem ser 3 pontos na carteira de motorista e tem um valor de multa. Né? Então, tem uma punição, então, quando eu não cumpro essa regra. Isso, não é uma opção. Né? E outros exemplos que eu vou dar também, então, por exemplo, andar na faixa da esquerda, porque eu acho que eu devo andar na faixa da esquerda na velocidade que eu quero e não com a velocidade compatível. Estacionar em vaga de idoso, de deficiente, de grávida. Tantas coisas no nosso dia a dia. Furar fila. Você já ouviu falar em colar na prova? aqui ninguém cola não, né, pessoal? Vocês estudam, né? Eu acredito que aqui não. Né? Mas isso também é uma falha ética. Exato. Né? Então eu não estou olhando a cidadania a partir desse momento. Eu estou competindo com um colega de escola de maneira injusta. Eu não estou competindo em igualdade de condição. Eu não estou tratando os desiguais de maneira desigual. Não. Eu tenho uma vantagem que não é uma vantagem justa. Exato. E isso vale para todas as pequenas atividades do dia a dia. Usar cinto de segurança, parar no semáforo, ou no farol, ou seja, o nome que for dado a isso, na região que você estiver, está vermelho, é para parar. Devo amarelo, eu devo reduzir a velocidade e parar. Tem faixa de pedestre, tem uma razão de existir a faixa de pedestre. Né? E isso exige respeito. E infelizmente as pessoas não conseguem entender que um dia você pode ser pedestre. Né? A gente olha mais, a gente reclama muito do fora, da corrupção de fora, dos erros de fora, e se esquece que a gente está contribuindo de certa forma para isso, né? E quando a gente fala dentro da segunda parte da ação, né, que é quando está envolvido os órgãos públicos, as prefeituras, o governo em geral, a gente tem que agir como um fiscal da lei. É isso que se espera de nós como cidadãos. Né? A gente tem que olhar para uma determinada característica e tentar entender se aquilo é certo ou aquilo é errado. Nós como cidadãos, nós temos o direito e o dever de questionar tudo que a gente não entende. Não é o fato da gente desconhecer a lei que a gente não tem que cumprir. É exatamente o contrário. A lei existe independente da gente saber que ela existe. E o inverso também pode ser aplicado. Eu não entendo determinada característica de algo que está sendo feito por um órgão público, qualquer que seja ele. Eu tenho
o direito de saber por quê. Existem caminhos para se fazer isso, mas eu tenho esse direito sim. Né? Tem que se envolver Então, mais, né? tem que se envolver mais, porque infelizmente ainda é bastante comum aqui no Brasil a gente ouvir falar de desvio de verba pública, Uhum. fraude à licitação, apropriação indébita, ou seja, usar um bem de terceiros, um bem do governo, em proveito próprio. Proveito próprio. Uhum. Liberação de laudo fraudulento. Como você citava aí, você citou brevemente aí falando de Brumadinho, né? Isso. Né? Como que a gente poderia evitar mortes, né? Como a gente acaba sendo corresponsável até. O caso de Brumadinho, a gente está falando de uma empresa privada, né? Uhum. Mas isso pode acontecer numa obra da prefeitura, Uhum. que foi mal sinalizada, o carro cai dentro do buraco que a prefeitura fez, ou que o órgão público da prefeitura fez. Uhum. Um cano que vaza, inunda uma casa, racha uma casa, morre alguém por causa disso. Uhum. Né? Os cuidados mínimos têm que ser tomados. Só que nós temos que agir efetivamente como fiscais da lei. Isso é cidadania. Isso é cidadania. Ó, pessoal, Né? pegaram? Agir como um fiscal da lei. Isso cabe a todo mundo. Então, não cabe só a quem tem um cargo formal ou a um advogado, a uma pessoa da lei. Não. Quando a gente fala em coisa pública, o difícil é entender, porque o conceito de coisa pública, ele não é coisa de ninguém. Não é isso. Ele é do povo. De todos. É muito diferente de dizer assim, não sei de quem é, não é de ninguém, ou não sei de quem é meu. Não é isso. Não é dessa maneira que deve ser entendida a coisa pública. É uma coisa que é de todos. Que todos colaboraram com seus impostos para que aquilo fosse resolvido, que aquilo fosse melhorado. Né? Todas as vezes que a gente olha um buraco na rua sendo consertado, e sendo consertado de maneira ruim, para não dizer outra coisa, a gente tem que questionar, mas por que isso está sendo feito desta maneira? Por que o meu dinheiro está sendo jogado dentro desse buraco e na próxima chuva esse mesmo buraco vai estar aqui maior do que ele está hoje? Porque ele não foi feito de maneira correta. Estou jogando meu dinheiro no buraco. Está literalmente jogando o seu dinheiro no buraco. Né? E, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem uma lei que é a Lei de Acesso à Informação. Né? É uma lei relativamente recente, né, que traz um pouco mais de transparência nas atividades que estão sendo exercidas pelos órgãos públicos, prefeituras, governos, empresas, etc. E o que tem que estar claro para todos nós é que a melhor forma de se tratar desse tipo de problema é fazendo uma denúncia. Todos os casos, sem exceção, que estão na mídia, surgiram por uma denúncia de alguém. Não foi uma descoberta mágica, alguém descobriu, não. Veio de uma denúncia. Alguém denunciou. Então nos cabe esse papel aí, pessoal. Fiscalizar e denunciar, né? Isso. Alguém se sentiu incomodado com o destino que estava sendo dado com aquilo. E a gente não precisa ter receio, né? Existem várias formas de se fazer denúncia. Então eu vou citar duas que são bastante conhecidas, que é a Controladoria Geral da União, a vulgo CGU. Então, Controladoria Geral da União, pessoal. No site deles. No site, através do site da CGU, então. cgu.gov.br, lá primeira tem forma. a denúncia. E também na Polícia Federal. Polícia Federal. Como que a gente faz na Polícia Federal? Exatamente. Telefone, a mesma site? Coisa. Todos eles têm por telefone e tem por site. Por site. Né? Legal. Então, é a forma mais, vamos dizer assim, mais efetiva, né? Porque se você tiver uma prova para agregar a essa sua denúncia, muito melhor. As denúncias, elas podem ser identificadas ou não identificadas, é decisão de cada um. Legal. Então você não vai se comprometer. Não existe comprometimento nenhum. Envolver, se você tem medo de, eu vou denunciar e alguém vai me perseguir, você pode fazer isso de forma anônima. Inclusive as grandes empresas, elas quando criam um código de ética, elas no mesmo momento elas criam um canal de denúncia.
que é interesse da empresa entender se aquelas denúncias, se aquele código dele está sendo bem cumprido. Né? Se a empresa não tem informação prévia, por exemplo, de que está havendo uma fraude qualquer. E essa informação é descoberta o dia que a Polícia Federal chega às 6 horas da manhã na casa do diretor. Exato. Não é um caminho muito ruim? É. Não é melhor saber um pouquinho antes? Com certeza, né? Quanto de desgaste a empresa evitaria para a marca dela na sociedade, Isso. né? Você, como professor de economia, você sabe que a marca da empresa é um bem significativo. É o que mais vale aí para a empresa normalmente, né? E o quanto de desgaste vem quando a empresa está sendo falada, que nem a gente citou aqui, Lava Jato. E para os funcionários também, né? Quanto desgaste leva, né? Porque parece que todo funcionário estava envolvido aqui. Exatamente, isso. Então a gente tem um cunho social muito grande para aquelas pessoas. A Lava Jato, a estimativa é que houve uma redução entre empregos diretos e indiretos de 4 milhões de empregos. Então o índice de desemprego no Brasil hoje, por volta de 12%, eventualmente estaria em 9% ou 10%. Só com o impacto da Lava Jato. Não entenda que a Lava Jato é uma coisa ruim, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo assim, o fato da fraude existir e não ser controlada, não ser identificada. Acaba gerando esse ônus para a sociedade. É um problema social, a partir daí. Que a gente pode estar contribuindo. Tá vendo como a gente pode contribuir até com desemprego? Isso. Quando a gente denuncia, quando a gente olha. E quero deixar aqui também uma dica para você, cidadão, né? A gente conhece aí o Observatório Social do Brasil, que é uma forma em que o cidadão pode participar também olhando, né, os gastos públicos das prefeituras em que você está. Então você pode se informar aí através do site também. Digita no Google aí Observatório Social do Brasil. É uma forma da população se engajar e estar olhando aí sobre os gastos públicos da prefeitura em que você está hoje. Legal? E o que é importante é que a gente não vive no país. A gente não vive no estado. Nós vivemos na cidade. E esse deve ser o foco da nossa análise. Por isso, do Observatório Social estar intimamente ligado a uma cidade. Porque é aqui que a gente vive. O que vai fazer a diferença, né? Então, nós estamos em Sorocaba, no estado de São Paulo. Nós não vivemos no estado de São Paulo. Nossa vida está nas ruas de Sorocaba, nos empregos de Sorocaba, nos comércios de Sorocaba, na vida de Sorocaba. O que acontece na cidade de São Paulo, eventualmente impacta alguma coisa? Sim. Recentemente a gente teve um problema em São Paulo de um viaduto, de uma ponte que caiu lá no Marginal Pinheiro e atrapalhou o trânsito da cidade. Eventualmente, se você está em Sorocaba e quisesse ir para São Paulo, você ia agregar pelo menos 2 a 3 horas a mais no seu deslocamento. Mas não é algo comum. Né? A gente vive realmente na cidade. Por isso, da importância da gente entender sobre cidadania na sua cidade. Aplicar isso localmente. Legal. Vitor, gostaria de te convidar, você quer deixar algum contato? Quem quiser saber mais sobre isso, como te encontra? Alguém que vai querer tirar mais informação sobre o seu trabalho? Como que a gente pode te achar, Vitor? Bom, eu vou dar o endereço do meu site. Lá no meu site eu escrevo sobre compliance. Eu tenho um blog. Legal. Onde eu costumo escrever pelo menos uma vez ao mês um artigo sobre compliance. Né? O site é www.victormachado.adv.com. Legal, vamos pedir para nossa pessoal da edição também colocar aqui, ó, embaixo da aula aí. Pode repetir o site pra gente, Vitor? www.victormachado.adv.com. Legal, Vitor. Eu tenho também um canal de denúncias. Oh, legal. Um serviço adicional no meu site. Né? Então, o site do canal de denúncias é diferente. É https://denuncia.sorocaba.br. Legal. Pode repetir pra gente? Ele não funciona só Sorocaba não, tá? Pode. Ele funciona em qualquer lugar do mundo. É Sorocaba por usar o endereço. O endereço. Então,
https://denuncia.sorocaba.br. Lá também tem informações de o que é um canal de denúncia, como ele funciona, quais são as vantagens para a empresa, quais são as vantagens para quem está fazendo uma denúncia, porque também tem vantagem, né? Se você está denunciando é porque te incomoda. Se te incomoda, você quer ter uma solução. Exato. E você essa tem é a um ganho importância. com a solução, né? Isso aí. Vitor, eu quero deixar novamente aqui meu Obrigado. muito obrigado pela sua presença na nossa aula, na nossa entrevista de hoje, Vitor. Então, se vocês quiserem, lá no meu site tem o link lá para contato. Fiquem à vontade de fazer as perguntas que quiserem. Obrigado, Vitor. Até a nossa próxima aula, pessoal.